Já tá podendo se iludir com o dinizismo no Corinthians? Galera, o Corinthians vence o Platense por 2-0 e deu início à era Diniz no Corinthians. Vence um jogo importantíssimo fora de casa contra o Platense, time argentino, um time defensivamente muito bom. É a sua principal característica é a defesa, que começou defendendo muito bem no primeiro tempo. Eu caracterizo esse jogo em duas fases. A gente teve um primeiro tempo do Platense e um segundo tempo mais voltado para o Corinthians, até por conta da questão psicológica ali, depois que o Corinthians fez um gol, o Platense se perdeu completamente no jogo. E tivemos o início da era do homem, da máquina, da besta enjaulada, chamada Fernando Diniz. Começou fazendo algumas mudanças. Vamos já falar aqui da escalação do time do Corinthians, que teve alguns jogadores da base, como por exemplo o Kaique, que jogou pelo lado esquerdo, fez um bom jogo. Eu acho que o Kaique jogou melhor no segundo tempo. Eu critiquei muito o Kaique no primeiro tempo, mas no segundo até que ele jogou bem. Kaique, Breno Bidon na ponta direita, que é um problema muito grande. Rodrigo Garro, que deu duas assistências ali, um pouco tímido no primeiro tempo, começou a se soltar um pouco mais no segundo. E a escalação do Corinthians foi mais ou menos assim, galera. E o Hugo Souza, a linha defensiva, praticamente não, é a linha defensiva do Dorival Júnior, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, André Luiz Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaique e Yuri Alberto. Então, como eu disse para vocês, eu vou até trazer aqui, tô no site do SofaScore, que não ganho nada por isso. SofaScore, me patrocina aí, minha querida. Porque todo vídeo eu tô trazendo aqui estatística de vocês. Olha só a posse de bola, 57% pro Platense e 43% pro Corinthians. Fernando Diniz, que tem a característica de ter muita posse de bola, de dominar o jogo através das ações de controle de jogo, acabou não tendo muita posse de bolas, perdeu a posse de bola para o Platense. Tudo bem, o Platense está jogando em casa, diante da sua torcida, o Corinthians pode ter adotado uma postura mais cautelosa diante de um primeiro jogo de Libertadores, da estreia do Fernando Diniz, acabou perdendo mais em posse de bola. Vamos dividir aqui, ó. Você pode ver no primeiro tempo, nós tivemos 5 finalizações para o Platense e uma do Iroberto no finalzinho do primeiro tempo. O Corinthians iria finalizar o primeiro tempo sem nenhuma finalização no gol. Só para vocês entenderem como que foi o primeiro tempo do Corinthians. 4 escanteios para o Platense e um para o Corinthians. Um total de passes de 213 contra 167 do Corinthians. A gente pode ver aqui que no segundo tempo a parada muda um pouco. 5 finalizações para o Corinthians contra uma do Platense. Defesas do goleiro do Corinthians, uma contra zero do Platense. Então, assim, você pode ver que no segundo tempo mudou um pouco a postura. E o que, que eu acho que aconteceu? Eu acho que se deu muito por questões psicológicas. Depois que o Rodrigo Garro deu um passe para o Kaique, o primeiro gol do Kaique, eu acho que mudou um pouco a postura do time argentino. Deu uma mexida no psicológico ali. E o Corinthians, sim, deu uma melhorada no segundo tempo. Vamos trazer os dois gols aqui. Aos 52, Kaique, um cara que pode ser muito bem aproveitado pelo Fernando Diniz, o garoto da base, um garoto jovem. E pode ser que o Diniz aproveite bem o Kaique, né? Que jogou bem no segundo tempo. E aí tivemos aqui o segundo gol do Corinthians, né? O Mateuzinho cobra o escanteio, cobra o lateral aqui pelo lado direito, né? Vou passar em partes aqui para vocês, para não dar problemas de direitos autorais. Aí o Rodrigo Garro recebeu, deu um passe para o Yuri Alberto, que com a perna esquerda, aqui no cantinho do goleiro argentino, fazendo 2-0 para o Corinthians. O Yuri Alberto, que no primeiro tempo teve um primeiro tempo muito tímido, até por conta
dessa falta de profundidade dos atacantes, né? Eu não gosto do Breno Bidon jogando pelo lado direito, cara. O Breno Bidon tem que jogar no meio. Se o Diniz quer utilizar o Bidon junto com o Rodrigo Garro, que utilize ali no meio-campo como terceiro volante, que o Corinthians está jogando nesse losango de quatro meio-campistas e dois atacantes, que é o Yuri Alberto e o Memphis Depay. Então que ele utilize o Breno Bidon ali flutuando no meio junto com o Rodrigo Garro, como terceiro volante, segundo volante, para que ele ajude a dar essa dinâmica no meio-campo. Agora, pela ponta direita, não vai funcionar. O Breno Bidon não tem essa característica, vai prejudicar o estilo de jogo dele e vai prejudicar o Corinthians, porque não vai ter velocidade, não vai ter dinâmica ali pelo lado direito com o Breno Bidon sendo um jogador de mais controle de posse de bola e de mais inteligência para poder tentar achar uma profundidade ali para o Corinthians. Então, o Breno Bidon não é um cara que vai jogar ali pelo lado direito, na minha opinião, e o Fernando Diniz tem que aproveitar ele ali no meio-campo. Mas, no mais, o Kaique conseguiu dar uma dinâmica ali no segundo tempo, tem essa mudança de postura aí, e acabou fazendo um gol com passe do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro teve um primeiro tempo mais tímido, no segundo tempo conseguiu se soltar mais, e eu acho que depois do primeiro gol do primeiro gol do Corinthians, o Platense deu uma caída no psicológico, e acabou o Corinthians aproveitando as oportunidades. Poderia ter feito mais gols ali no finalzinho, num lance, cara, assim, inacreditável do Yuri Alberto com o Mateuzinho, que poderia ter jogado a bola pro gol, chutado pro gol, aí ficou num passe pra lá e pra cá e acabou perdendo. Poderia ter saído com 3-0. Mas não é um jogo de mata-mata. O Corinthians não, vamos dizer assim, não precisava fazer saldo de gols. Não era o mais importante no momento. O mais importante era vencer. Né? Agora, num mata-mata, por exemplo, faria muita falta o lance que o Mateuzinho perdeu no finalzinho. E se fosse um jogo de ida e volta, o Corinthians poderia ir com 3-0 jogando em casa na Neoquímica Arena se fosse um jogo de mata-mata, oitavas de finais. Mas como é fase de grupo, é apenas a primeira rodada, e o Corinthians com vários jogos sem vencer, um pouco mais de 9 jogos sem vencer e não jogando bem, tá de bom tamanho essa vitória sobre o Platense na estreia do senhor Fernando Diniz. E aí, senhores, a gente, claro, futebol brasileiro tem que ser tudo muito rápido, né? Eu acho que o Fernando Diniz deu uma organizada no Corinthians, certo? Ainda não dá pra gente ver muita coisa. O time do Corinthians claramente ali com a falta de confiança, pelo momento ruim. O Corinthians já deu o primeiro esporro dele ali na parada técnica, pedindo para os jogadores se aproximarem mais para receber a bola, pedindo para os zagueiros que, diante de um jogo de futebol, são os jogadores que mais tocam na bola, pedindo para avançar um pouco mais do adversário, não tocar a bola muito distante do adversário, ter essa aproximação, pedindo para esses jogadores zagueiros tocarem a bola quando estiverem mais próximo, quando avançarem mais próximo dos adversários, para tentar achar uma aproximação ali. Era o que ele mais reclamou, que os jogadores não estavam se aproximando para receber a bola. E diante de um momento ruim, esse momento do Corinthians, é normal que os jogadores tenham, vamos dizer assim, medo de receber bola, com medo de errar, com medo de, sabe, de atrapalhar o time, falta de confiança. E foi isso que eu observei ali na área técnica do Corinthians. Quando teve a parada técnica, o Corinthians pediu isso para os jogadores. Se, no momento de aproximação do adversário, para, sabe, tentar uma agressividade, se não desse certo, recua a bola para o Hugo. Assim disse Fernando Diniz. E pediu isso dos jogadores do Corinthians. Então, acho que ainda é muito cedo para a gente analisar alguma coisa. Mas eu acho que o Fernando Diniz, cara, vamos ver. Vamos ver o que vai ser desse Corinthians daqui para frente. Já começou bem, importante. Começar vencendo para dar confiança, dar moral, sabe? E, né, estreia com vitória na Libertadores. O Corinthians já é líder do grupo e vamos ver como é que vai se desenrolar daqui para frente. Fernando Diniz tem essa característica, começa muito bem,
dá uma dinâmica, uma melhorada nos times no início, aí depois recai e passa vários jogos sem vencer. Vamos ver como é que vai ser agora nessa passagem do Fernando Diniz pelo Corinthians. Começou com o pé direito e agora é manter. Se não conseguir manter, ou pelo menos tem que estar a trabalhar ali nessa faixa etária de jogos, né, de boas atuações, não, né, tem tudo para dar errado o Fernandinho e o Corinthians. Mas enfim, quero saber você, torcedor corintiano, gostou do jogo? Deixa aqui nos comentários, vou estar respondendo vocês. Um grande abraço, né? Aqui na descrição do vídeo tá todas as minhas redes sociais, se você quiser me seguir lá pra gente trocar uma ideia. Tamo junto. Corinthians estreia com vitória na Libertadores. Um grande abraço e tchau.